Eu gostaria de compartilhar sobre o poder que existe em uma visão. Você sabe que a maneira que você enxerga define o desfrute que você vai ter daquilo. Tudo que você não consegue enxergar como Deus enxerga, você vai ter muitas dificuldades. Irmãos, eu conheço crentes, tem 50 anos de crente, 20 anos de crente, recém-convertido, e você começa a conversar, conforme aquela pessoa começa a falar, você começa a descobrir como que ela enxerga aquilo em qual ela está falando. Então, quando nós falamos de uma visão, sabe, Deus vai trabalhar na sua vida ao ponto que a visão entre dentro de você. Quando nós olhamos para os grandes homens de Deus na palavra de Deus, Deus construiu a visão dentro deles. Deus tem algo para você no futuro e começa a trabalhar no seu presente, construindo você para aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, certa vez um homem com 4 filhos, ele estava pensando como que ele poderia ensinar os seus filhos sobre a realidade da vida. Ele pegou aqueles meninos e disse para cada um deles irem a um lugar, em estações da vida diferentes, verão, outono, inverno, primavera, e aqueles seus filhos voltavam para casa e o pai dizia: filho, o que você enxergou aonde você foi? E aquele que foi no inverno disse: nossa, muito feio, esquisito, complexo. E aí o que foi na primavera disse: nossa, que legal, bonito, com tanto potencial de crescimento. Aquele que foi no verão falou: nossa, muito complicado, muito calor. E o pai disse: todos vocês estão errados naquilo que vocês enxergaram, porque vocês não podem avaliar algo na vida somente por uma visão. Quantas pessoas abortam processos por conta de inverno? Quantas pessoas fecham o empreendimento no inverno, desiste do ministério do inverno? Eu vou dizer para você, eu gostaria de compartilhar com você o poder que existe em uma visão. Você sabe que ninguém pode parar um homem que tem uma visão de Deus. A tribulação, inverno, dias difíceis, porque a visão de Deus sempre estará trabalhando dentro de você. Segundo os historiadores, levaria 40 dias para o povo sair do Egito e chegar até Canaã. De 40 dias levou 40 anos. Por quê? Porque eles não aceitaram a construção de Deus dentro deles. Diga para o seu irmão: vai ser 40 dias ou 40 anos, meu irmão? José teve um sonho que levou uma média de 16 anos, do sonho que ele teve, até chegar à realidade do sonho. Por quê? Será que Deus, ele gosta de que o tempo demore para as coisas acontecerem na sua vida? Não, Deus precisa trabalhar dentro de você, Deus precisa construir você por dentro. Sabe, quando você vai em um lugar, em um ambiente, todo ambiente é construtivo. E eu vou dizer para você, sabe, a visão é aquilo que vai entrar dentro de você. E quando você não aceita que a visão entre em você, é como você morasse em um lugar que todo mundo está avançando e crescendo, mas você não. Sabe aquela história do patinho feio? Mas não é porque ele é feio, porque ele se permite ser feio. Segundo Batoré dizia isso, né? E quando nós olhamos a palavra de Deus, você pega o exemplo de Davi. Davi matou um leão, Davi matou um urso, Davi matou um gigante, Davi foi perseguido, Davi treinou um exército. Aí você percebe Davi mudando de fase no videogame. Alguém já jogou videogame? É que você vai na fase ali, aí chega o mestre, e aí você perde umas 3 vezes até você descobrir onde que ataca, aquela coisa toda e tudo, e aí você venceu, mas você ficou feliz, porque agora você conquistou, mas tem um problema. Vai vir o segundo chefe, ele é mais difícil que o primeiro chefe. Aí você vai morrer lá umas 4 vezes até aprender. Aleluia, graças a Deus que esse tempo passou na minha vida, mas tem um problema. O terceiro chefe é mais difícil, e o quarto é mais difícil, mas qual que é a grande questão? Você descobriu que é possível, se você treinar, se você perseverar, se você insistir, se você não desistir. E quando nós falamos de visão, nós percebemos que muitos homens na palavra de Deus, eles abortaram diante de um inverno. Irmãos, eu conheço um empreendedor que passou fome, a falência bateu na porta, sentou, tomou um cafezinho, mas os 45 minutos do segundo tempo, na prorrogação, toca o telefone e Deus muda a sorte do empreendedor. E eu vou dizer para você, inverno vai chegar.
amarrado, pastor, está solto. Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Você vai vencer o mestre. E vai vir outro mestre, você vai vencer também o mestre. O que é mais difícil, um gigante ou um leão? O que é mais difícil, um gigante ou treinar 400 pessoas destruídas numa caverna sem nada, onde o Davi estava sendo perseguido e fugiu para lá? Eu jogo videogame com meu filho, e tem umas fases que é muito difícil. Filho Davi, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, menina. É um dia para vencer esse mestre. E aí se eu desisto, quando eu volto eu esqueci. E aí tem que a gente vai vencendo o mestre. E eu adoro o jogo de fase para ensinar para ele sobre a vida, sobre processo, dificuldade, diversidade, não desistir. Eu adoro, fui assistir o Avatar, assim, eu falei: Davi, você entendeu o que aconteceu ali? Porque a gente está construindo, eu como pai estou construindo uma visão, eu como pai estou ensinando ele sobre a vida, e eu vou dizer para você, todos os domingos, existe um ambiente aqui, que vai construir uma visão dentro de você. Que visão é essa? Que você nasceu para prosperar, para crescer, para avançar, para dar certo, aqui as ferramentas, mas você pode rejeitar esse ambiente, porque você tem uma visão errada e insiste com essa visão. E sabe que tem gente que faz força para não entender? Você conhece alguém que faz força para não entender? Eu sou pastor, eu começo a conversar com a pessoa na minha sala ali, e quando eu paro para respirar, a pessoa já começa a responder. Aí você percebe, não entendeu nada. Diga para o irmão: você faz força para não entender, ou você é alguém que é aberto a entender a palavra de Deus? E é tão interessante que Romanos 8:32 diz assim, eu vou correr: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará todas as outras coisas? Você percebe que até para você entender que você é amado, você compreender que você é amado, você precisa ter uma visão espiritual. Que Deus não poupou nem Jesus, por que Ele não abençoaria você? Você sabe que até para você ser amado, você tem que se entregar, confiar, desfrutar. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que houveram processos na vida dos homens de Deus. E quando você não aceita o processo, a visão não entra dentro de você. Permita sair, permita enxergar, permita crescer, porque existe um ambiente em qual Deus quer construir dentro de você uma visão. Sabe quando você olha para o seu casamento, olha para os seus filhos, olha para os seus netos, olha para a sua célula, olha para o potencial que Deus te deu, o que você enxerga? Porque exatamente o que você enxerga é o que você vai ter, e a compreensão que você tem vai definir o desfrute. Esses dias eu coloquei um vídeo no YouTube sobre unidade. Falei: Davi, ouve esse vídeo que eu gravei e me fala o que você entende. Ele falou: não vou ouvir. Falei: que é isso? Eu já entendo tudo sobre unidade. Falei: o que é unidade para você? É todo mundo junto no lugar. Eu falei: não. Fui lá, peguei um monte de batata, coloquei na sacola, falei: isso aqui é unidade? Ele falou: eu falei: não é. Porque existe um potencial junto, se elas não decidirem ser construída e se tornar um purê, não adianta nada. Não adianta pessoas unidas, se não se tiverem a disposição de se tornarem uma. Se as batatas não tiverem disso, já pensou todo mundo aqui no deserto, passando fome, desesperado, e você encontra uma sacola cheia de batata crua, adianta alguma coisa? Mas se você encontrar um purê de batata amanteigado com catupiry, misericórdia, queijo ralado, mussarela, catupiry, olha o potencial que essa unidade tem. O desafio é a unidade se tornar algo que cresça, que desenvolva, que cumpra o propósito. Isso é a igreja, corpo de Cristo vivo. Quando nós nos juntamos, existe um poder incrível. A questão não é ser casado, é o potencial do casamento. Se eu pegar aqui uma semente e te perguntar o que você enxerga, você vai me dizer: uma semente? Não. O poder da semente está dentro. Existe um potencial dentro da semente. Olha que interessante, Davi venceu Golias como? A semente que Davi tinha na mão dele era as pedras. Com uma pedrada ele matou um gigante. Mas como é que ele conseguiu? Presta atenção, alguém que tem visão nunca vai enxergar impossibilidades. Você sabe que nas impossibilidades
Você pode enxergar muitas possibilidades. Então, o que Davi tinha para vencer um gigante? Aos olhos humanos, não tinha nada. Eu vou dizer para você, Deus já te deu tudo que você precisa para avançar, crescer, se desenvolver, cumprir o propósito de Deus. Mas qual que é o problema? Você está orando para Deus te dar algo em qual Deus já te deu. Davi pega ali as pedras, estica o estilingue, em uma pedrada mata o gigante. Eu vou dizer para você, Deus já te deu tudo que você precisa. Alguém que tem uma visão é alguém que não enxerga impossibilidades. Diga aleluia, glória a Deus. Alguém que tem visão, ele entende os porquês. Irmão, José, simplesmente ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi acusado de algo que ele não fez. Ele foi parar numa cadeia. Ele foi esquecido. Quando você lê Gênesis capítulo 45, aquele menino não tinha rancor dos seus irmãos. Olha que José diz, 45, versículo 1 até o 5, não precisa projetar. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da tua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Aí imagina os irmãos, agora ele vai me matar eu, vai me pegar na cadeia. Olha a resposta de alguém que se permitiu ser construído. Ele percebeu que Deus estava trabalhando na vida dele, por algo que iria acontecer. Agora, pois, não vos entristeça, nem vos pese os vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem era José no começo da história? E quem José se tornou depois de todo esse processo em qual ele passou? E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos um Deus produzindo uma visão dentro de você. Eu vou dizer, você precisa entender o tanto que você é amado. Eu gostaria de encerrar essa mensagem, concluindo, afirmando para você, o maior veneno que impede uma visão ser construída, é alguém que tem medo. Lá na parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo 25, a Bíblia diz que o homem que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente. Ele não foi nem orar, porque a visão era tão clara daquilo que Deus tinha, do que ele queria, como usar aquele talento, que imediatamente ele saiu. E Deus multiplicou o potencial que estava nas suas mãos. Sabe que esse sentimento, às vezes, de dúvida, de incerteza, de insegurança, de confusão, não sei o que fazer com o meu dinheiro, não sei como empreender, não sei como liderar essa célula, não sei como investir nos irmãos, não sei como organizar as coisas, não sei como lidar com esse menino adolescente. Essas confusões impedem você de sair para fazer aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes isso impede você de prosperar, de crescer e de avançar. E no versículo 24, se puder projetar, de Mateus capítulo 25. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Quem disse isso para ele? Que colhe onde não plantou e que junta onde não semeou. É onde eu quero chegar. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Olha a consequência aqui. Primeiro, ele teve uma visão errada sobre o homem que confiou os bens a ele. Segundo ponto aqui, porque ele teve medo, ele enterrou o talento em qual ele teve a oportunidade de mudar a história da vida dele.
E deixa eu dizer uma coisa para você. Você percebe que a raiz de todo esse problema aqui foi o medo. E quando você não entende que Deus, Ele ama você, Deus escolheu você, você não consegue viver em paz. Eu fico imaginando a angústia. Já pensou um homem fala assim: eu vou viajar, vou ficar 10 anos fora, eu não posso levar o meu dinheiro, é muito dinheiro, eu vou deixar esse dinheiro nas suas mãos, e quando eu voltar, eu quero que esse dinheiro tenha multiplicado. Aí o homem vai embora. Imagina a angústia para alguém que recebeu um dinheiro para cuidar e multiplicar, e ele não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você olha para aquilo que Deus te deu, você precisa entender que você é amado e que Deus confia em você. A Bíblia diz que nós somos feitos justiça de Deus em Cristo. Quando Deus, Ele olha para você, Ele não vê mais o João nem a Maria, Ele vê Cristo. Você está escondido nele. E olha o que diz a palavra de Deus, 1 João 4, 17, 18. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, nós somos neste mundo. Olha aqui o perfeito amor, querido. O amor é algo, o perfeito amor é muito mais profundo. Você precisa entender o perfeito amor. Não há dúvida, não há defeito. Para que serve, pastor, o perfeito amor? Para que no dia mau você se mantenha confiante. Quantas pessoas estão vivendo dias maus, mas elas não têm confiança? Sabe o que é uma pessoa confiante? É uma pessoa que tem visão. A Bíblia diz que Davi, lá em 1 Samuel 22, ele se fez líder de 400 homens desgostosos da vida, endividados e tristes. Mas como que Davi se fez líder? Porque ele era confiante. Ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é no perfeito amor, nada pode parar a sua vida. Quem você seria se não houvesse medo? Deus já te deu tudo que você precisa, através de semente. Nunca se esqueça, a grande questão não é a semente, é o potencial que existe dentro da semente. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque um dia alguém olhou para mim e enxergou o potencial que havia dentro de mim. Jesus, depois que Pedro traiu Jesus, Jesus foi atrás de Pedro, e Jesus olhou bem no fundo dos olhos de Pedro. Jesus olhou o potencial que havia dentro dele. Eu fico imaginando Davi quando pegou aquela pedra. Ele olha para a pedra e olha para o gigante. Gigante 3 metros de altura, treinado para a guerra, caçoando de Davi. Mas Davi olhou para aquela pedra. Havia unção de Deus naquela pedra. Não despreze as sementes que Deus te deu. Se você conseguir olhar dentro da semente, você vai perceber que tem muito potencial, tem tudo o que você precisa. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Olha um ciclo aqui. O homem teve uma visão errada, ele teve medo, e ele enterrou o talento. Tudo isso por conta do medo. Vou chamar os irmãos do louvor. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8:15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Abba, Pai, papaizinho. Eu vou dizer para você, esse é o tempo de Deus sobre a sua vida. 2023 é o tempo de Deus sobre a sua vida. Você precisa olhar para aquilo que Deus te deu e perceber o potencial que existe dentro. Oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus, Ele te ama incondicionalmente. Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu único filho. Sabe que você nunca entregaria algo se você não enxergasse. Deus enxergou, vale a pena. Vale a pena, ao ponto de ter entregado o seu único filho. Porque Ele olhou para você e disse, vale a pena. Vale a pena. Você é amado por Deus. O que você nesses dias tem andado com medo, com receios, medo de ficar viúvo, medo de morrer, medo de perder seus filhos, crise de ansiedade? Em Hebreus diz que nós devemos nos esforçarmos para entrar no descanso de Deus. É tão bom poder trabalhar no descanso. É tão bom poder confiar. É tão bom poder encostar a cabeça no travesseiro e saber o Senhor está cuidando da minha vida. Ele tem cuidado da minha vida. O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Irmãos, eu atendo pessoas sempre. Você vê pessoas que não conseguem enxergar. Mas qual que é a raiz? É o medo. Eu vou dizer uma coisa. O medo nos faz mudar a visão. O medo faz você estabelecer alvos menores na vida. O medo faz você se esconder muitas vezes de algo que você deveria enfrentar. O medo muitas vezes faz você não ter conversas sérias com seus filhos. O medo muitas vezes faz você não se abrir para algumas pessoas com medo de ser ferido. O medo muitas vezes impede você de viver. O medo do novo, o medo do desconhecido, o medo do futuro. Eu sempre pergunto para as pessoas que eu acompanho, que cor é essa? A pessoa fala, é preto. Eu anoto preto. Falei, daqui 5 anos eu vou te perguntar novamente, que cor? Eu pergunto, como você enxerga a igreja? Dessa maneira. Como você enxerga o seu líder? Dessa maneira. Como você enxerga dessa. Eu anoto. Falei, daqui a alguns anos eu vou te perguntar. E se você mudar a maneira de como você enxerga, você está indo para um caminho muito perigoso. Muito perigoso. E quando você muda a sua visão, você está mudando a rota. Você está mudando o destino da sua vida. Nunca permita que nada toque na sua essência. A essência é Cristo. A essência é Ele. Aquela música que diz, estou voltando à essência da adoração. Nunca perca a sensibilidade. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E quando você muda a sua visão, você perdeu a pureza. Você para de enxergar Deus e você começa a enxergar tantas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você mudou a maneira de enxergar as mesmas coisas ao longo dos últimos anos da sua vida? Como você enxerga igreja, seu casamento, seus filhos, aquilo que você está envolvido, o seu líder? Mudou? Porque se mudou, você está indo para um outro caminho. E vai chegar um dia que o caminho foi tão distante, que talvez você não consiga voltar para o caminho. Por isso nós precisamos de pessoas nas nossas vidas, em qual nós confiamos, e que elas vão dizer, você mudou a cor daquilo que você enxerga. Se cerque de pessoas que Deus levantou na sua vida, para que você nunca permita que a essência mude a cor. Aqui está um copo de água. Se você estiver com muita sede, você tomaria. Mas se você estivesse com muita sede e eu dissesse para você, aqui tem 1% de veneno nessa água, você tomaria? Não, porque a água perdeu a essência. Deixa eu dizer algo para você. Como que você está por dentro? Em tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as essências da sua vida. Você vai desfrutar daquilo que você enxerga. Quando eu olho para minha esposa, sou casado, vai fazer 16 anos. Como eu sinto grato, privilegiado em ter uma mulher ao meu lado que me ama, mesmo com os meus defeitos. Quando eu olho para a igreja, para os irmãos que eu cuido, para o futuro, para o pastor que cuida da minha vida, para meus filhos,
eu olho para dentro de mim, a única coisa que eu vejo é gratidão. Você sabe que gratidão só serve para quem reconhece que não merece. Quando você entender que você não merece, você é grato. Quando alguém esquecer de você e você não ficar ferido, você entendeu que você não merece. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Por que as pessoas ficam chateadas e feridas? Porque elas acham que elas merecem. Merece presente, merece aplauso, merece atenção. E quando você não entender que você não merece nada, você merecia só o inferno. Mas Deus te amou de tal maneira e mudou toda a sua eternidade. Você nunca mais vai mudar a forma de enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus preserve a sua essência e que você nunca mude a maneira de enxergar com pureza. Oh, aleluia.